A Coreia do Norte é palco de alguns dos atos mais cruéis já registrados na história moderna e muitos deles foram ordenados diretamente pelo presidente Kim Jong-un. Você provavelmente já ouviu falar que o país é um dos lugares mais fechados do planeta. Mas o que pouca gente entende é o que isso realmente significa para quem vive lá. Hoje você vai conhecer relatos documentados por desertores, por investigações internacionais e por organizações como a ONU e a Anistia Internacional. Não estamos falando de rumores ou teorias. Estamos falando de campos de concentração, execuções públicas, tortura sistemática e decisões capazes de destruir populações inteiras. O regime do medo. Para entender os atos mais cruéis cometidos sob Kim Jong-un, primeiro precisamos compreender o ambiente em que eles acontecem. Um sistema que a ONU descreve como um dos mais brutais do planeta. Segundo uma investigação internacional da ONU, o regime norte-coreano comete crimes contra a humanidade em escala sem paralelos no mundo contemporâneo, incluindo tortura, execuções, desaparecimentos e fome induzida. Esse relatório, que inclusive recomendou que Kim Jong-un fosse julgado por esses crimes, foi amplamente repercutido por veículos internacionais e confirmado por organizações como a Anistia Internacional. Na prática, a Coreia do Norte opera sob uma lógica de terror. Qualquer crítica ao governo é considerada traição. Não importa se você realmente fez algo ou não, basta uma suspeita. E o mais chocante é que esse crime não atinge apenas a pessoa acusada. O regime aplica a política de punição por associação. Pais, filhos e até netos podem ser presos ou executados pelo que um único membro da família supostamente fez. A organização Freedom House documentou que 3 gerações inteiras podem ser enviadas para campos de prisioneiros sem julgamento, uma forma de garantir que ninguém sequer tente questionar o governo. Esses campos são conhecidos como verdadeiros campos de concentração modernos. Relatórios da Anistia Internacional mostram que nesses lugares ocorrem trabalhos forçados, tortura sistemática, fome controlada e execuções públicas. Em locais como Iodok e Hwasong, antigos prisioneiros relatam espancamentos diários, celas minúsculas, onde as pessoas mal conseguem ficar de pé, e punições que incluem ficar ajoelhado por horas ou dias. Organizações humanitárias classificam esses campos como ambientes onde os presos são tratados como mão de obra descartável. Desertar do país também é considerado um dos maiores crimes. Pessoas que tentam fugir são capturadas, torturadas, enviadas para campos políticos ou simplesmente desaparecem. Em alguns casos, parentes que ficaram no país são punidos para servir de alerta para os demais. A própria ONU já alertou que existe um sistema intencional e institucionalizado de terror estatal, onde o medo é o principal instrumento de controle. Esse é o cenário, um ambiente em que a verdade não entra, a imprensa não existe e o governo controla tudo, inclusive quem vive e quem morre. É dentro desse sistema que os atos mais cruéis de Kim Jong-un acontecem. Ato 1. Os campos de concentração. Os campos de concentração norte-coreanos, conhecidos como Kwanliso, são um dos pilares do regime de Kim Jong-un. Ele herdou esses campos dos regimes anteriores, mas, segundo investigações internacionais, ampliou e endureceu o sistema. Hoje, estima-se que 80 a 120 mil pessoas estejam presas em locais como esses. Relatos de desertores descrevem um cotidiano marcado por tortura sistemática, trabalho forçado por até 16 horas por dia, falta de comida, doenças e execuções frequentes. Práticas como choques elétricos, espancamentos, suspensão pelos braços e isolamento em celas minúsculas foram documentadas pela ONU e a Anistia Internacional.
Mulheres relatam violência sexual por guardas, muitas vezes seguida de desaparecimento ou execução. Guardar um pouco de comida, desmaiar durante o trabalho ou falar fora de hora pode resultar em punições brutais. Execuções públicas servem como exemplo, inclusive para crianças. Muitos prisioneiros nunca cometeram crime algum. Estão presos por culpa por associação, onde 3 gerações de uma família podem ser enviadas a um campo apenas pelo erro de um único membro. A ONU classifica esses locais como um sistema onde os prisioneiros são tratados como animais e afirma que ali ocorrem crimes contra a humanidade em escala sem paralelos. Ato 2. Execuções públicas. As execuções públicas continuam sendo um dos instrumentos mais brutais usados por Kim Jong-un para manter o controle interno. Investigações de organizações internacionais e de veículos como o Globo, BBC e CNN mostram que essas execuções acontecem em estádios, pátios de escolas e praças públicas. Muitas vezes, diante de centenas de pessoas, incluindo crianças. Um dos casos mais chocantes relatados pela imprensa ocorreu após fortes enchentes no país. Kim Jong-un teria ordenado a execução de cerca de 30 oficiais, acusando-os de má gestão e responsabilizando-os pelo desastre natural. Desertores mencionam que crimes absurdos, como assistir dramas sul-coreanos, ouvir música proibida ou tentar pegar sinal de rádio estrangeiro, também podem resultar em pena de morte. Essas execuções